Olá a todos, eu me chamo João Pedro, sou acadêmico do curso de Engenharia Agronômica da Universidade Estadual do Tocantins, bolsista PIBIC-CNPq, e hoje vou apresentar para vocês o trabalho que tem como tema adubação fosfatada no desenvolvimento do baru em solo de textura arenosa. Esse trabalho tem como autores eu, João Pedro Lima Batista Cruz, Michele Ribeiro Ramos, Alexandre Uma, Alexandre de Almeida e Silva, Marcos Souza Bezerra, Gabriel Machado Castro, Rafael Coelho Barros, Fernando Dorta Mendes de Souza e Danilo Marcelo Aires dos Santos. O baru, de ocorrência natural no bioma cerrado, é considerado uma espécie bastante promissora para a prática do cultivo, devido à sua capacidade de usos múltiplos como para fins alimentícios, forrageiro, medicinal, paisagismo, industrial, madeireiro e para recuperação de áreas degradadas. Além disso, conta com elevados níveis de estabelecimento de mudas e germinação de suas sementes. O estudo foi realizado no Complexo de Ciências Agrárias, conhecido também como CCA, da Universidade Estadual do Tocantins, dos Mitins. A área em que o experimento ocorreu foi caracterizada morfologicamente como neossolo quartzarênico horticultípico, sob cerrado em regeneração, com delineamento experimental em blocos, sendo testadas 5 dosagens de fósforo, 0, 45, 90, 135 e 180 gramas de fósforo por cova. As adubações de base realizadas foram feitas no mesmo dia do plantio das mudas. Passados 29 dias, ocorreu a primeira adubação de cobertura. E 380 dias após o plantio foi realizada a segunda adubação de cobertura. Todas as adubações foram realizadas com adubos da linha HPE da empresa Polifertilizantes Especiais. Aqui temos um quadro com todos os tratamentos e suas respectivas adubações realizadas. Para a adubação de base, tivemos a variação entre os tratamentos, que foi no tratamento 0, foi 0 gramas de fósforo, tratamento 1, 45 gramas, tratamento 2, 90 gramas, tratamento 3, 135, tratamento 4, 180. Na primeira adubação de cobertura, assim como na segunda adubação de cobertura, a dosagem de adubo utilizada foi de 10 gramas de cloreto de potássio mais 10 gramas de nitróxica. Os parâmetros morfológicos das espécies arbóreas utilizados nas avaliações dos resultados foram a altura da parte aérea, o diâmetro do coleto. A altura aérea total da planta foi determinada a partir do nível do substrato até a ponta da última folha, com auxílio de uma trena, e para a mensuração do diâmetro do coleto, sendo utilizado um paquímetro onde o diâmetro foi mensurado na altura do solo. Deu-se prosseguimento com esses dados, realizando o cálculo de diferença dos valores no espaço de tempo entre as duas avaliações, aos 7 meses após o plantio da muda e aos 17 meses, chegando assim ao resultado de desenvolvimento em altura e diâmetro no espaço de tempo de 10 meses entre as avaliações. Foram avaliadas a sobrevivência das mudas, a altura e diâmetro do caule na altura do solo. Os dados levantados em campo, os parâmetros morfológicos das espécies arbóreas, foram avaliados através de ANOVA, que permitiu a comparação das médias de mais de 2 grupos independentes. No experimento em questão são os diferentes tratamentos, no qual os barus receberam as diferentes doses de fósforo na adubação de base. Antes da análise de variância, ANOVA, foi averiguada a existência de normalidade da distribuição desses dados de cada grupo por meio do teste de Shapiro-Wilk. Também foi realizado o teste de Levene com o intuito de verificar a homogeneidade das variâncias, tendo como base para o teste a média, aceitando H0 quando P for maior ou igual a 0,05. Realizou-se a verificação da presença de outliers, que são dados que se diferenciam drasticamente de todos os outros, sendo pontos fora da curva normal, calculado através do método de box-plot. Esse trabalho teve como objetivo avaliar o crescimento das mudas de baru no campo sob o efeito de diferentes doses de fósforo. Como podemos observar na tabela 2, onde apresenta a sobrevivência de plantas de baru em função das doses de fósforo aos 7 a 17 meses após o plantio em campo, que foi realizado um plantio no total 112 indivíduos, onde apresentou na data da segunda avaliação, 17 meses após o plantio, uma taxa de sobrevivência de 75% para o tratamento 0, 70% para o tratamento 1, 75% para o tratamento 2, 60% para o tratamento 3 e 60% para o tratamento 4. Com o objetivo de verificar se os dados apresentam distribuição normal, foi realizado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk para as variáveis dependentes de diâmetro de coleto, em milímetros, e altura em metros, onde as normalidades foram verificadas grupo a grupo, resultando em 5 testes diferentes com os seus respectivos valores de W e P. Para a variável de diâmetro, constatou-se que nos tratamentos T1, T2 e T3, os dados não apresentaram uma distribuição normal, pois os valores de P
foram menores ou iguais a 0,05, rejeitando a hipótese nula a um nível de significância de 5%, sendo que para o tratamento T0 e T4, os dados apresentaram uma distribuição normal, pois o valor de P foi maior ou igual a 0,05, aceitando assim a hipótese nula, conforme apresentado na tabela 3. Para a variável altura, constatou-se que os tratamentos T0 e T2, os dados não apresentaram a distribuição normal, pois os valores de P foram menor ou igual a 0,05, rejeitando a hipótese nula, a um nível de significância de 5%, sendo que as variáveis T1, T3 e T4, os dados apresentaram a distribuição normal, pois o valor de P foi maior ou igual a 0,05, aceitando assim a hipótese nula, conforme apresentado na tabela 4. Para a variável diâmetro, em função dos tratamentos, adotando como base as médias de cada tratamento, constatou-se que as variâncias dos tratamentos são homogêneas, pois o valor de P é maior ou igual a 0,05, aceitando assim a hipótese nula, conforme apresentado na tabela 5. Já para a variável altura em função dos tratamentos, adotando como base também as médias de cada tratamento, constatou-se que as variâncias do tratamento são homogêneas, pois o valor de P é maior ou igual a 0,05, aceitando assim também a hipótese nula, conforme apresentado na tabela 6. A partir da realização do boxplot, foi possível inferir que no caso da variável diâmetro, nos tratamentos T0 e T4 não existiram outliers, e nos tratamentos T1, T2 e T3 foi possível observar a presença de 3 outliers, conforme apresentado na figura 8. A partir da realização do boxplot, foi possível inferir que no caso da variável altura, nos tratamentos T0 e T4, não existiram outliers, e nos tratamentos T1, T2 e T3 é possível observar a presença de 4 outliers, conforme os apresentados na figura 9. Como observado nas figuras 8 e 9, existem outliers entre os dados analisados, que são dados que diferenciam drasticamente de todos os outros. São pontos fora da curva normal. Optou-se no experimento por manter os outliers, devido que, mesmo com a sua presença, o teste de Levene e a análise de variância apresentaram resultados não significativos, no qual foi aceita a hipótese nula, observando que, apesar de sua existência, eles, de uma forma geral, não estão interferindo significativamente na média dos tratamentos, não havendo, assim, a necessidade de retirada desses dados. As médias dos parâmetros morfológicos das espécies arbóreas entre os tratamentos foram avaliadas através da ANOVA, que permitiu a comparação das médias de mais de 2 grupos independentes, que são as doses de adubo de fósforo. O objetivo foi verificar se existe efeito do tratamento sobre o diâmetro do colheita e sobre a altura desses indivíduos. Com a realização da ANOVA, foi possível chegar ao resultado que não há efeito das diferentes doses de adubação fosfatada sobre a média da variável diâmetro, aceitando a hipótese nula, onde há um nível de significância de 5% não diferem estatisticamente, conforme apresentado na tabela 7. Com a realização da ANOVA, foi possível chegar ao resultado que não há efeito das diferentes doses de adubação fosfatada sobre a média da variável altura, aceitando a hipótese nula, onde há um nível de significância de 5%, não diferem estatisticamente, conforme apresentado na tabela 8. Mesmo que estatisticamente não exista diferença entre as médias, o que de forma geral demonstra que nessas condições, qualquer que seja o tratamento adotado, não resultaria até esse momento diferença entre as médias de desenvolvimento das plantas. Contudo, é possível notar que os tratamentos que receberam qualquer dose de fósforo apresentaram melhor desenvolvimento que o tratamento com dose zero de adubo fosfatado. Assim, podemos concluir que o crescimento inicial do baru até os 17 meses não foi influenciado pelas diferentes doses de adubação fosfatada. Muito obrigado a todos pela atenção. Gostaria de agradecer também à Embrapa e à CEAGRO, que foram parceiros na elaboração desse projeto.